Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A palavra de hoje tem como tema esperar com paciência no Senhor. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 7 ao 20, que diz assim: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e esses orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui, irmãos, Tiago nos fala da necessidade de esperar pacientemente no Senhor. Sabemos que Davi também nos encoraja nesse sentido. Salmo 27:14 diz: Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você que me acompanha ficará satisfeito ao ver quão prático é o conselho de Tiago com respeito a essa virtude extremamente necessária, mostrando como ela pode ser cultivada. Nós aguardamos a vinda do Senhor, assim como os gregos esperavam a visita oficial de um monarca à sua cidade. E a espera, que provém da promessa de sua vinda, nos ajuda a aguardar pacientemente. Quando ele chegar, ele colocará cada coisa em ordem. Ele fará as coisas certas. Ele corrigirá todos os abusos. Ele trará libertação de todo o nosso sofrimento. Tiago menciona os profetas do Velho Testamento e Jó como exemplos daqueles que suportaram injustamente sofrimentos e tribulações. E o homem ou a mulher que está crescendo em fé coloca suas esperanças nas promessas de Deus. E a promessa da vinda de Jesus é a promessa do que está por vir. E eu te pergunto, onde os seus olhos estão fitos, meu irmão, minha irmã? Aqui embaixo, nos pecados que nos embaraçam, nos sofrimentos que você tem enfrentado, ou para cima, de onde ele virá? Nossa paciência é alimentada à medida que você e eu olhamos para a promessa da sua vinda. Nós vivemos com o que é, mas nós temos a promessa do que há de ser. E entre essas duas condições, nós temos o nosso tempo de espera. Nós podemos nos preocupar, sofrer, inquietar ou então desenvolver um coração paciente. E qual é a sua escolha? Aquietai-vos, sede paciente,
e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. E depois, nesse mesmo capítulo, Tiago, volta agora ao início. Ele diz que devemos orar e pedir a Deus por sabedoria, da qual precisamos para crescer na prática da verdadeira fé. E agora ele escreve novamente em suas últimas palavras a respeito de oração, sobre oração eficaz e fervorosa. Tiago transmite uma série de mandamentos. Em nossas conversas precisamos simplesmente usar de honestidade, dizendo aquilo que realmente nós queremos dizer e querendo dizer aquilo que realmente nós dizemos. E com essa ressalva, Tiago então se dirige ao assunto oração. E veja o que aprendemos nesses poucos versículos. Aqueles que estão sofrendo. Aqui ele faz uma referência específica àqueles que estão sendo perseguidos, injuriados e maltratados. Aqueles que estão alegres, aqueles que foram favorecidos o suficiente, estando alegres, devem cantar louvores, uma forma de oração. Na prática, Tiago escreve: se você tem um problema em sua vida por causa de um sofrimento circunstancial, busque a Deus em oração. E se tudo vai indo muito bem e você está alegre, exalte a Deus com louvores. Aqueles que estão doentes devem chamar os líderes ou presbíteros da igreja. Os líderes devem orar por aquele que está doente, e a oração, cheia de fé dos presbíteros, restaurará a plenitude espiritual àqueles que estão fracos e derrotados, física e espiritualmente. Aqueles que pecaram, Tiago tem um assunto principal em mente. Este assunto é o pecado. Mais do que a unção com óleo e a cura, ele quer enfatizar a oração e o pecado. Para Tiago, todos os cristãos devem confessar os seus pecados e orar uns pelos outros. Aqueles que oram, todos nós devemos ser uma daquelas pessoas que cuidam, que ouvem e que oram pelas outras. Deus quer que sejamos libertos de todo e qualquer pecado que nos prejudique. É difícil admitir erros, pedir para alguém orar e buscar o perdão. Mas no fim, nós estaremos melhores. E como Tiago indica, com isso nós evitaremos disciplinas mais severas. O Salmo 32 nos mostra o peso do pecado e o maravilhoso benefício de confessar as nossas faltas. A Bíblia fala: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim, devemos buscar andar honestamente, admitir os nossos pecados quando falhamos e apelarmos uns aos outros pelas orações eficazes em nosso favor, fazendo o mesmo pelos outros, ou seja, orando sempre. Ao terminar a sua carta, Tiago o faz de forma abrupta, ao contrário de Paulo, Pedro, João e Judas. Não existe na carta de Tiago palavras de despedida, nenhuma bênção final ou ação de graças. Mas a conclusão de Tiago está de acordo com o tom dado por ele em toda a sua carta, sem divagações, com palavras diretas e objetivas. Tiago profere o seu grande desafio final a todos os cristãos, encerrando a sua epístola como um pastor que encoraja e apoia as suas ovelhas. Nesses dois últimos versículos, Tiago fala para aqueles que se desviam da verdade. Os membros da igreja devem procurar converter essa pessoa do seu erro, para que ela retorne ao caminho da salvação. Paulo também nos aconselhou sobre como assistir aqueles que caíram em pecado. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura
e guarda-te para que não sejam também tentados. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículos 1 e 2. Mateus também tem um conselho para nós. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Mateus 18, versículos 12 a 14. É importante atentar para os outros, mas um homem ou uma mulher de verdadeira fé deve também atentar para si mesmo, para si mesma. Não deixe a passividade ou a apostasia entrar em sua vida. Veja alguma das coisas práticas que Pedro diz que eu e você podemos fazer para crescer em nossa fé. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. Outra forma de nos desviarmos da verdade é deixar o melhor, aceitando apenas o bom. Acabamos a epístola de Tiago, e o que Tiago quer para nós, homens e mulheres de verdadeira fé e sabedoria, você sabe o que é? Ele quer que nós estejamos certos e certas do que devemos fazer a respeito daqueles que se desviam da verdade. E quando nós o fizermos, as bênçãos serão triplicadas. Nós ajudaremos um pecador a se afastar dos erros dos seus caminhos. Nós estaremos cooperando com Deus ao salvar uma alma da morte. Nós estaremos ajudando a cobrir uma multidão de pecados. Tiago nos chama para deixarmos as obras negativas que não devem ter lugar na vida de um cristão. E em vez disso, nos chama para orarmos uns pelos outros, para amarmos e nos importarmos o suficientes para que alcancemos, em lugar de julgar e criticar, aqueles que estão se desviando. Esse tipo de amor ajuda o pecador a se converter do seu mau caminho e o salva da morte. Então, quais serão as suas obras? Obras de amor ou obras de rejeição? Obras que abençoam ou obras que amaldiçoam? O resgate do pecador ou a sua condenação ao julgamento? Meu irmão e minha irmã, que as obras de sua fé possam expressar as palavras dessa fé e que a prática da sua fé possa acompanhar a confissão dessa fé, que o seu caminhar possa se alinhar com o seu falar. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. E você que está me ouvindo agora, que você foi tocado pelo Espírito Santo para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque antes você não o conhecia, ou então só o conhecia de ouvir falar, você pode fazê-lo agora, nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, para que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida. E se você, por algum motivo, não importa qual seja, saiu dos caminhos do Senhor, este é o momento agora de você retornar
à casa do Senhor. E eu convido você a fazê-lo agora também, antes que seja tarde. E também nesse dia de hoje, eu convido você, quiser falar comigo, você poderá ligar ou enviar a sua mensagem no WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.